Tiago, capítulo de número 4. Vamos lá. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Esse amém está fraco, hein? Tiago 4, versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos ler de novo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? É inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Curve a sua cabeça, vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. A palavra foi lida, o texto já foi lido, e a minha oração, meu Pai, é que o Senhor possa trazer uma interpretação perfeita da Tua palavra. Nos abençoe, revela a Tua vontade às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Diga para quem está ao seu lado: Deus vai falar com você nessa noite. Vamos lá? Olha aqui para mim, queridos. Vocês que estão habituados a me ouvir pregar toda semana, essa palavra de hoje ela vai ser diferente daquelas que vocês estão acostumados a me ouvir. Porque, primeiro, as pregações que eu ministro geralmente são pregações que nós chamamos de pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? Eu leio o texto e em cima do texto eu explico o texto e mostro a maneira que nós devemos aplicar esse texto na nossa vida. Geralmente eu prego assim. A mensagem de hoje ela é diferente, ela é uma mensagem temática. Qual que é a diferença? A mensagem, quando ela é temática, a ênfase não é no texto, é no tema que é colocado como proposta da pregação. São formas diferentes de pregar, as duas formas são válidas, mas eu estou habituado, e vocês que são daqui estão habituados a me ouvir pregar desta forma. Hoje é diferente. A minha pregação de hoje, ela tem um tema. Qual o tema da pregação de hoje? 5 grandes mentiras que o diabo tem contado. 5 grandes mentiras. E o pior, que ele está contando e as pessoas estão acreditando. Quem entendeu, diga amém. Então são 5 grandes mentiras. A minha pregação hoje não é como eu geralmente prego, ela é diferente, porque ela tem um tema, que é a ênfase da minha pregação. E por que o diabo tem contado essas mentiras? Qual que é a intenção do diabo? Olhe para cá. A intenção dele não é apenas destruir a igreja. A intenção do diabo não é apenas destruir ou parar ou impedir o crescimento da igreja. A intenção do diabo é destruir vidas, é destruir pessoas, é fazer com que as pessoas venham se frustrar contra Deus, venham se afastar de Deus e venham perder o principal que o homem pode ter. Qual que é o principal? A sua comunhão com Deus. O que o adversário mais quer não é destruir teu casamento, não é destruir a tua vida financeira, profissional, é destruir a tua comunhão com Deus. Porque se você perde a sua comunhão com Deus, você está perdendo todas as demais coisas num pacote só. Então quais são as 5 mentiras que o diabo tem contado? E nós temos ouvido isso em pregações, nós temos ouvido isso na sociedade. Aqueles que estão acostumados a navegar em rede social
tem visto isso em rede social, você vai ver que as 5 coisas que eu vou citar aqui, nós estamos ouvindo e ouvindo todos os dias, e são verdadeiras mentiras da parte do diabo. Quais são elas? Primeira, é aquela seguinte frase que você já deve ter ouvido, ou talvez até dito: vou seguir o meu coração. Já viu isso? Quem já ouviu essa frase aí? Diga amém. Amém. Todos nós já ouvimos? Ou já falamos? Ou quem sabe um dia também já fizemos. Vou seguir o meu coração. Como assim? Vou tomar uma atitude importante na minha vida. Eu segui o meu coração. A Bíblia não nos motiva a fazer isso. Na verdade, essa frase, ela é antibíblica. Essa frase, ela é do diabo, ela é antibíblica. Porque quando a Bíblia fala do nosso coração, ela vai usar o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 9 e 10, para dizer para nós que o nosso coração, ele é enganoso. Seguir o coração significa: eu vou fazer aquilo que me deu vontade. Seguir o coração é você seguir algo que é enganoso. Quantas vezes eu já desejei no meu coração fazer algo, mas se eu tivesse feito, eu teria me afastado de Deus. Quantas decisões nós já tomamos na nossa vida? Vou mudar de emprego, vou mudar de igreja, vou mudar aqui meu relacionamento, vou fazer tal coisa. Eu senti no meu coração, mas isso não é de Deus. Às vezes acontece no nosso coração existir a direção de Deus, mas geralmente não. Geralmente o nosso coração, ele é enganoso e quer nos afastar do centro da vontade de Deus. Por isso, nessa noite, se você tem alguma decisão importante na tua vida, se você precisa tomar rumos na sua vida, não é seguir o teu coração, é seguir a direção de Deus. Não é seguir o teu coração, porque o teu coração, ele é enganoso, ele quer sabotar você, ele quer te tirar do centro da vontade de Deus. Se você quer ser honrado por Deus, não segue o coração, não. Segue a voz de Deus, segue a direção dele, e aquilo que você fizer, está lá no Salmo 37, os passos de um homem bom, Deus confirma, Deus abençoa. Por isso, vai na direção de Deus, não é segundo o teu coração, é segundo o coração de Deus na tua vida. Aleluia! Aplauda Jesus nessa noite. Olha aqui para mim, queridos. Primeira mentira: seguir o coração. Segunda mentira: acredite em si mesmo. A gente ouve isso, a gente fala isso. Acredite em si mesmo. Até que ponto isso é coerente com a palavra de Deus? Em qual momento Deus chegou para alguém e falou assim: vai lá, você pode, confia em si mesmo? Isso daí a gente ouviu o diabo falando para Jesus: vai lá, se joga, os teus anjos receberão ordens a teu respeito, confia. Esse confiar em si mesmo não é você fazer as coisas com a convicção, não é isso. Esse confiar em si mesmo está totalmente ligado à autossuficiência. E o conceito de autossuficiência é um conceito que leva a pessoa a viver de maneira soberba. Eu posso. Confiar em si mesmo é eu chegar para ministrar a palavra e falar assim: Senhor, eu já preguei esse texto 500 vezes. Eu consigo pregar esse texto, explicar esse texto de trás para frente, de frente para trás. Eu faço, eu garanto. Confiar em si mesmo é aquele nível de prepotência que a pessoa assume, que ela acha que ela deixou de depender de Deus. Confiar em si mesmo é aquela pessoa que ela se acha autocapaz, ou pela sua condição financeira, ou pela sua condição intelectual, ou pelo seu nível de influência. Eu tenho amigos influentes, eu tenho pessoas que são influentes, importantes ao meu redor, então eu consigo fazer.
Confiar em si mesmo leva o homem a se afastar da dependência de Deus. Confiar em si mesmo ele se torna prejudicial quando eu subo no degrau da arrogância. E eu acho que eu não preciso mais orar. Eu acho que eu não preciso mais buscar direção de Deus. Eu acho que eu não preciso mais das pessoas que estão ao meu redor. Eu não preciso nem dos meus pais, porque hoje em dia eu estou numa condição melhor que os meus pais. Não preciso nem de amigo. Para que eu preciso ter amigo? Eu tenho condições. Isso é autossuficiência. Isso te afasta de Deus. Hoje em dia nós estamos ouvindo uma enxurrada de pessoas dizendo: confie em si mesmo, você pode, você consegue, você vence. E nós ouvimos pregações ensinando isso, quando na verdade a Bíblia nos ensina a depender de Deus. A Bíblia nos ensina a buscar a direção de Deus. A Bíblia nos ensina que nós não podemos, é Deus que pode, é Ele que faz, não somos nós que fazemos. A Bíblia nos ensina que amanhã nós devemos falar: se Deus permitir, eu farei tal coisa, eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou produzir, se Deus permitir. Aleluia. Se Deus permitir. Aleluia. Domingo, eu geralmente prego de domingo, e domingo que vem, se Deus permitir, eu estarei aqui pregando de novo para vocês. Se Deus permitir. Porque eu não tenho essa capacidade de ser autossuficiente. Enquanto você depender de Deus, você vence. Enquanto você depender de Deus, Deus te honra. Enquanto você depender de Deus, Deus vai fazer grandes obras na tua vida. Davi cometeu vários erros, mas um dos piores erros que Davi cometeu, não sei se você sabe, geralmente a gente fala: Davi adulterou, foi o pior erro. Um dos piores erros que Davi cometeu não foi nem esse. Foi no dia que ele fez um censo. Sabe o que é censo? IBGE, né? A gente já ouve falar isso na época de censo aqui. IBGE, bate nas portas. Sabe qual que é o censo que Davi quis fazer? Deixa eu saber quantos homens de guerra eu tenho. Deixa eu saber quantas armas de guerra eu tenho. Quantos cavalos de guerra. Deus olhou para Davi e falou: e aí, Davi? Qual que foi? Está se garantido na tua força? Você quer saber quantos soldados você tem, para quando tiver uma próxima guerra, você se garantir com esses homens? Enquanto você depender de mim, eu te honro. Enquanto você depender da minha provisão, do meu escape, eu honro a tua vida. Davi pecou porque ele quis se garantir com o seu exército. Não se garanta em você mesmo, se garanta em Deus. Jeremias 17, versículo 5: maldito o homem que confia em outro homem e faz do teu braço a tua força. O que me garante de pé não é o meu braço, é depender de Deus. Se você depender de Deus, Deus te honra, Deus te abençoa, Deus te prospera. Ele mostra que é Deus na tua vida e através da tua vida. Aleluia! Consegue dar uma glória a Deus? Aleluia! Essa pregação é difícil, irmãos, porque eu pensei, para resumir tudo isso aqui, 5 coisas, né? Por que 5? Por causa do tempo. Eu poderia falar de 10 mentiras, de 20 mentiras. O tempo me ia dar. Resumir tudo em 5, irmãos, difícil. A terceira mentira que o diabo tem contado para as pessoas: viva a sua verdade. Viva a sua verdade. Isso é um perigo, irmãos. As pessoas hoje em dia, elas estão criando conceitos, elas estão extraindo conceitos, verdades para si, e vivendo essas verdades como se fossem verdades absolutas. Você conversa com um adolescente hoje, um jovem, com um adolescente. Eu sou cercado de adolescentes. Tem os meus 2 e tem a Milena, né? Filha da minha esposa. São 3 adolescentes, cheio de verdades, cheio de opiniões. Quem tem filho adolescente sabe que é um barato, né? Só Jesus na causa. Quem concorda, diga amém, querido. Só Jesus na causa. Cheio de opiniões, conceitos. Essa semana eu fui lá para ver a televisão, a tela. Sexta-feira. Cheguei na loja, bem cedinho. Abri a loja praticamente. Já estava na rua, aproveitei e já fui. Falei para o rapaz: por favor, onde que fica o toalete aqui?
banheiro, né? Falou assim, ali, ó, aquela portinha ali. Quando eu cheguei no banheiro, banheiro unissex, nunca tinha visto, unissex, tá lá para os homens e para as mulheres usar tudo junto. Falei, Jesus, mas que negócio é esse, né? Vocês já estão entendendo? Que você está entendendo? Diga amém. Unissex, ainda bem que estava vazio, né? Senão eu ficaria constrangido. Aí unissex, pastor, mas tem que abrir a mente. As coisas mudaram, é verdade, as coisas mudaram, mas existem verdades que elas permanecem como verdades, e elas serão verdades até o último dia que existe homem na terra. O que eu prego aqui contra o pecado, se existir um pastor bíblico nessa Brasilândia, ele vai pregar da mesma maneira que eu prego contra o pecado. Porque o que é pecado na concepção desse pastor bíblico é pecado na minha concepção, porque eu sou bíblico. Aquilo que é pecado pela Bíblia aqui no Brasil, se nós formos até um país de primeiro mundo, até os Estados Unidos, por exemplo, lá é pecado do mesmo jeito, porque é pecado. Não se pode relativizar pecado. As verdades não são subjetivas. É verdade para mim é verdade isso. Opa, como assim? Para mim é verdade, pastor. Os adolescentes falam isso. Para mim isso é uma verdade. Mas como assim? Verdade é aquilo que Deus coloca como verdade para o homem. E pode quem quiser questionar, pode quem quiser tentar refutar. Não tem como você questionar a palavra de Deus. Daí a gente ouve alguns pastores pregando umas heresias, umas loucuras, umas besteiras, como por exemplo, a gente tem que atualizar a Bíblia. Atualizar o quê? A Bíblia é o livro mais atual que existe. A Bíblia é mais atual do que o que vai acontecer no jornal amanhã vai ser apresentado. A Bíblia é mais atual, porque tudo aquilo que está acontecendo hoje, a Bíblia já disse lá atrás que aconteceria. A Bíblia já dizia. As verdades que nós vivemos não são verdades relativas. As verdades que nós acreditamos não são verdades dos homens. Se um dia eu subir aqui e pregar algo que não seja aquilo que está na Bíblia, pode orar e expulsar, porque é demônio usando minha vida. Ainda que desça um anjo do céu, um anjo, e comece a pregar algo que não é verdade aqui dentro, expulsa, porque esse anjo é um demônio. A verdade que nós vivemos não é a verdade para a sociedade. A verdade que nós vivemos não é a verdade que a gente vê na rede social. A verdade que nós vivemos é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós andamos conforme a palavra de Deus. E se você anda conforme a Bíblia, você está andando em verdade, porque Jesus, Ele é a verdade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus nessa noite. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos. Em quarto lugar, talvez uma das mais divulgadas, é a seguinte mentira: o importante é ser feliz. Já ouviu isso, irmãos? Quem já ouviu isso? Diga amém. Acabei de atropelar uma pessoa ali. Mas o importante é que eu estou feliz. Opa! Eu acabei de sair de casa. É importante que eu estou feliz. Ah, é? Quem disse? Quem disse que a nossa vida é uma busca de ser feliz? Qual que é o sentido de nós vivermos? Geralmente se fala isso quando alguém morre. Daí se pensa nessas coisas. Qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido? O sentido da nossa vida não é ser feliz. Nós não vivemos em busca de ser feliz. Na Grécia Antiga, lá atrás, 4, 5 séculos antes de Cristo, os filósofos gregos discutiam isso. E tinha os estoicos que diziam o seguinte: a vida do homem, ela atinge o seu ápice quando ele encontra o verdadeiro prazer. Viver uma vida em busca de prazer é um dos piores erros que alguém pode tentar viver. Porque se você fizer somente o que te dá prazer, você está perdido. Quem concorda, diga amém. Eu vou comer só o que me dá prazer. Ah, é?
Você está perdido. Eu vou fazer só o que eu tenho prazer. Não, nós fazemos o que tem que ser feito. Se você tem prazer de trabalhar, que bênção, isso é uma bênção, é uma dádiva. Mas você trabalha não é só porque você tem prazer de trabalhar, porque você tem responsabilidade. E amanhã você vai acordar cedo porque você tem responsabilidade. Quem entendeu, diga amém. Não é prazer, responsabilidade. Então os estoicos diziam que a vida de um homem, quando ele é em busca do prazer, ele alcança a felicidade. Se você for viver em busca de prazer, você vai ser uma pessoa que vai viver perdida de Deus. Aristóteles, que é um outro filósofo grego, ele dizia que a felicidade, o ápice da pessoa é viver em busca da felicidade. Mas também é muito complicado viver em busca da felicidade. Nós vivemos em busca, nós que servimos a Deus, nós vivemos em busca de viver o propósito de Deus para a nossa vida. E quando eu preciso falar no velório, tem uma frase que geralmente falo em velório, porque geralmente os velórios que eu faço são de pessoas cristãs, não que eu não faça de outras pessoas que não são cristãs, porque eu já fiz muitos. Mas quando eu faço um velório de alguém cristão, geralmente eu digo, sabe o quê? Essa pessoa foi porque ela cumpriu a sua missão, o seu propósito. E às vezes é uma criança, às vezes é um bebê, cumpriu algum propósito. Não é viver em busca do prazer, como os estoicos, como a felicidade para Aristóteles. É viver entendendo qual que é o propósito de Deus na minha vida. Eu não estou aqui nessa noite pregando essa palavra por causa de prazer ou por causa de felicidade. Existe um propósito de Deus para essa palavra que está sendo ministrada hoje. Existem coisas que acontecem na nossa vida, problemas, situações difíceis na nossa vida, que tiram a nossa paz, que não tem problema nós passarmos por isso, porque através disso Deus tem um propósito. Até na doença eu acredito que existe propósito de Deus. Até quando nós adoecemos, até quando nós perdemos um recurso financeiro, emprego, até quando nós quebramos financeiramente, existe um propósito de Deus. Minha esposa fez a abertura aqui hoje, estava ouvindo a abertura, Jeremias 18. Deus pega um vaso, quando o vaso não está perfeito, o que ele faz? Ele quebra o vaso, ele faz um vaso novo. E esse vaso, o próprio Deus falou para Jeremias, esse vaso é a casa de Israel. Como eu fiz com esse vaso, eu farei com vocês. Vou quebrar e vou fazer um vaso novo de vocês. Às vezes Deus nos priva de felicidade e de prazer. Por quê? Porque Ele quer nos quebrar e quer nos fazer um vaso novo na presença dEle. A nossa vida não é viver para ser feliz. A nossa vida é viver o propósito de Deus. A nossa vida não é viver para ter prazer. A nossa vida é ser usado por Deus na vontade dEle, na obra dEle. E tudo que acontece na nossa vida acontece para a honra e glória do nome de Deus. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, glória a Deus também, porque em tudo existe propósito de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Você consegue dar um glória a Deus? Propósito, nada de felicidade não, é propósito. Qual que é o propósito de Deus? Existem coisas que acontecem que a gente não entende, só que lá na frente a gente vê que existe um propósito do Senhor. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem um lindo propósito na tua vida. Em quinto lugar e último, outra frase que a gente ouve muito, que é uma grande mentira do diabo: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões, todas as fés, tudo nos leva a Deus. E existem algumas que vão até mais além. Se você praticar boas ações, você está salvo. Só que o céu não, ninguém vai chegar no céu porque entregou comida na rua. É bonito entregar comida na rua e é bíblico também.
Ninguém vai chegar num céu e falar: pastor, oh Deus, eu estou aqui porque eu ajudei a igreja lá a fazer uma missão em Moçambique, na África. Eu ajudei as crianças da África. Ninguém vai chegar no céu e vai falar isso para Deus. E Deus vai falar: é verdade, você era um tranqueira, mas você ajudou as crianças, né? Entra aí. Ajudou a colocar a tela lá, né? Tá, entra aí. Eita. Não é assim não, queridos. Não é assim. O caminho que leva a Deus, ele é único. Ele é mono. Ele é único. O caminho que leva a Deus, João escreveu dizendo que Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe um atalho. Não existe uma rota alternativa. Não existe. Um único caminho que leva o homem à salvação. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Aleluia. E quando Jesus falou por esse caminho, ele falou desse caminho, Jesus disse: esse caminho, ele é apertado, ele é estreito. Esse caminho é um caminho que você tem que negar a si mesmo para andar nele. Esse caminho é o caminho que você tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Aqueles que dizem que outras religiões, outras filosofias ou outras alternativas levam a Deus estão mentindo. O único caminho, a única rota até Deus se chama Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite para trazer direção para a tua vida. Você pode glorificar e exaltar esse Jesus maravilhoso. Aleluia! O caminho é Jesus. Aleluia! Jesus falou sobre isso. Quer vir após mim? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. É fácil negar a si mesmo? É fácil se auto-renunciar? É fácil você abrir mão de coisas que te trazem prazer para agradar a Cristo? Não é fácil. Nega a si mesmo. Negar a si mesmo é você querer fazer algo e o Espírito Santo falar: não faça isso. Porque se você fizer, você vai sair da minha direção. E você faz exatamente o que o Espírito Santo conduziu você para fazer. Quem está entendendo? Diga amém. Renúncia. Nós estamos vivendo uma época que o diabo tem enganado as pessoas e tem ensinado que as pessoas não precisam renunciar. Isso é mentira. Se o evangelho que você está vivendo não te leva a renunciar a nada, você não está vivendo evangelho coisa nenhuma. Você está vivendo qualquer outra coisa menos evangelho. Se a tua vida com Deus não te leva a abrir mão de algo, te leva a chorar, renunciar a algo, se você não abre mão de nada, você não está vivendo o evangelho, está vivendo outra coisa. Porque o evangelho é negar a si mesmo. O evangelho de Jesus é abrir mão. O evangelho de Jesus é você se auto-esvaziar. Teve um louvor que nós cantamos aqui hoje cedo. Lembrei agora dele, senão a gente teria até cantado agora também. Que diz assim: aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra que eu queira mais do que a ti. Depois tem uma parte que diz assim: estou apaixonado, desesperado de amor. O cantor falando para Deus, ele vai e continua: eu estou disposto a morrer por ti. Quem está disposto a morrer por Jesus, a renunciar por Jesus? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. O evangelho te leva a abrir mão. O evangelho te leva a renunciar. Eu lembro, acho que foi ano passado que eu recebi uma proposta. Acho que foi ano passado, foi retrasado, época de eleição, geralmente chegam umas propostas. Mas a última que chegou foi muito interessante. Era um pacote completo. Era um salário, eu acho que era de 20 mil que ia ter agora. Um investimento na minha... Um pacote, irmãos, que no final das contas ia ser tanto dinheiro. E o partido veio falar comigo. Talvez outro. Eu não estou falando isso para me gabar não, irmãos.
Eu estou falando isso porque na hora eu entendi que Deus tem um chamado na minha vida. Eu falei, não, isso daí não é para mim. Pode oferecer para outra pessoa. Pastor, mas pensa. E me deram até um prazo para eu pensar. Eu falei, não, não quero. Não quero. Para você agradar Jesus Cristo, você vai ter que falar em vários momentos, não quero. E até com dor, até com vontade. Mas você vai dizer, eu não quero. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Todos os caminhos levam a Deus? Não. O caminho que leva a Deus se chama Jesus. E o caminho de Jesus é um caminho que você não vai com mochila, com cargas, porque é um caminho apertado e estreito. Você tem que se esvaziar para seguir o caminho de Jesus. Pastor, é difícil? É difícil. Pastor, é difícil renunciar? É dificílimo renunciar, porque vai na nossa necessidade, vai na nossa fome. E sabe o que é interessante? Deus não tira a tentação do nosso caminho. Deus poderia ter falado assim, vou tirar essa árvore aqui, porque essa árvore vai dar problema para eles. Eles vão acabar comendo dessa árvore. Deus poderia ter feito isso. Ou então Deus poderia ter falado assim, quer saber? Eu vou botar uma cerca elétrica aqui ao redor, 220. Se Adão ou se Eva tentar pegar, vai tomar um choque tão violento que não vai conseguir pegar. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter feito isso comigo e com você. Vou permitir o Du passar por isso não, que coitado do é gente boa, né? Vou deixar ele aí tranquilão. Mas Deus permite. E Deus só permitiu essa árvore estar lá, irmãos, porque nós somos livres. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Você pode comer se você quiser, mas vai te levar à morte. Então Deus não priva você de passar. A tentação existe. Só que Deus quer que você faça boas escolhas. O caminho de Jesus que leva até a salvação é renúncia, é aperto, mas é o caminho que nos leva a Deus. Naquele grande dia nós vamos dizer, valeu a pena servir esse Jesus. Por isso não caia na mentira do diabo, permaneça firme, porque mais tem Deus para te dar do que o diabo tem te oferecido. Se o diabo está tentando te tirar do propósito, é porque ele sabe que a obra de Deus será grande na tua vida. Por isso fica firme, porque já valeu a pena. Aleluia. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite. Aplauda Ele, aleluia.